uma coisa, você já caiu? Eu caí. Você caiu uma vez? Não, no passado já caí, mas depois de velha, depois de ter envelhecido, caí. Esse tombo que me prejudicou muito, né? Que é como o doutor André já tinha me ensinado como fazer esse tipo de alongamento. E eu só bem que eu fiz um alongamento mais para frente, bati aqui, teve uma quantidade de sangue enorme, minha empregada ficou horrorizada, gelo para aqui, e eu também fiquei, né? Contra a queda, por exemplo, e muitos exercícios que ele deu para mim, eu já percebo assim, porque o mínimo desnível que tem um passeio, a gente vai andando e tropeça naquele desnível. E são horríveis os passeios de Belo Horizonte, né? Nossa. Então, eu já dei muito tropicãozinho assim e consigo me segurar. Ou seja, você está fazendo com atividade física para ter mais equilíbrio. Exatamente. E atenção, né? Ah, lógico, sim. Mais atenção. E a gente precisa ter atenção na hora de caminhar, né? Eu já caí uma vez, deve ter 1 ano e pouco, caí na rua, a maior parte cai em casa, né? E foi até engraçado, porque era um passeio de um hospital, olha só, estava indo fazer uma consulta, passeio de um hospital, e só que havia desnível. Não tinha buraco, mas estava com desnível, acho por causa das árvores que cresceram muito e tal. E eu não olhei, falta de atenção, caí, trinquei, fiquei 2 meses com aquelas botas, sabe? E foi até engraçado, Maria do Carmo, contando o caso, né, gente? É que uma senhora que foi me ajudar, quer dizer, vieram várias mulheres, né? Porque quando a gente cai, a gente não sabe se a gente ri, se a gente chora. Você fica com vergonha na rua, no seu caso, você caiu em casa, né? Aí, uma senhora acabou, foi me levando e tudo, eu ia para uma consulta e ela me contando, eu caí, não sei o que, tem um tempo também, quebrei o pé e tal. E me segurando, me deu o braço, a gente deu uns 10 passos, ela caiu também e trincou também o pé. Então, assim, foi trágico e cômico, né? E de lá pra cá eu presto atenção, que você falou mesmo. Às vezes é um desnívelzinho dos passeios, né? E que você não presta atenção, você vai e cai. O André, a gente tá falando de queda, né? Eu fiquei impressionada que eu não imaginava que a gente podia aprender a cair. Desculpa a minha ignorância. Mas primeiro a gente tem que falar em prevenção, né? Isso, antes da gente falar qualquer coisa sobre o modo de cair melhor, né? Será que, se é que isso é uma expressão que a gente pode usar, a gente tem que pensar na prevenção, né? E a prevenção, ela começa em casa, já que 70% das pessoas que caem dentro de casa, né? E 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Né? Aliás, se o idoso cair mais de uma vez por ano, como é que ele chama mesmo? É chamado idoso caidor. Agora, além de prestar atenção, porque eu acho que eu já caí, já tive essa experiência e eu cheguei à conclusão, né, que eu não prestava atenção. Então, hoje, assim, é até ruim que eu falei assim, nossa, agora eu vou ficar assim. Porque eu ando na rua prestando atenção, olhando onde que eu tô pisando, porque eu caí, no meu caso, na rua, né? Ou seja, a atenção é fundamental. É fundamental a atenção, né? Por isso que a gente tem que olhar a questão da visão, né? A gente tem que olhar a força dos membros inferiores. Quer dizer, as pernas. A gente perde com o envelhecimento, com a velhice, a gente vai perdendo a força das pernas. A gente vai perdendo a massa muscular. A gente tem que perceber se o reflexo tá bom também. A gente também tem que treinar o tempo de reação das mãos, porque quando você está numa situação de queda, você tem que proteger com as mãos para você não bater com a cabeça. Ter uma certa atitude ao cair, né? Quando der para isso ser pensado, é com as mãos. Isso, sempre ter a reação de reflexo das mãos, é muito importante. Né? E a gente tem que treinar realmente exercícios de equilíbrio, para a gente poder ter o reflexo naquele momento difícil da queda, que é o momento que a gente tem que pensar rapidamente o que fazer. Né? Com certeza. Agora, a Maria do Carmo mesmo disse o seguinte, ela já caiu, hoje ela tem um trabalho personalizado que você que faz com ela. Sim. Mas a gente sabe que não é toda a população que tem acesso
a esse tipo de trabalho. Infelizmente, que eu acho que tinha que estar na cesta básica. Exatamente, né? Tinha que ter uma política pública para isso, né? Justamente. Quer dizer, tem, né? Em Belo Horizonte já tem algumas academia da cidade, eu já entrevistei muito idoso que faz lá e tudo. Mas assim, existe a possibilidade das pessoas aprenderem também e exercícios mais simples fazer até dentro de casa mesmo. Com certeza, né? É possível a gente fazer uma sequência de exercícios, com exercícios de força, exercícios de equilíbrio, que podem ser realizados em casa e a pessoa consegue realizar facilmente e até evoluir nesses exercícios, né? Do exercício mais básico para depois um mais complexo. Então, o primeiro exercício que a Dona Maria do Carmo vai demonstrar é o exercício da marcha estacionária, que ele trabalha o equilíbrio, o apoio cada hora em um pé e também a força dos ombros. Vamos lá, Dona Maria do Carmo? Cada hora elevando um joelho e cada hora um joelho encostando na bola. Então vamos lá, repetindo isso várias vezes, olha, cada hora ela está com apoio em cada pé, mostrando assim um bom equilíbrio. Agora o próximo exercício, a gente vai fazer aquele exercício do tempo de reação das mãos, porque quando a gente cai, a gente tem que tentar proteger o rosto. Então nós temos que colocar a mão na frente do rosto. Então nós vamos demonstrar aqui nessa parede, Dona Maria do Carmo vai ficar um pouco distante da parede e cada hora ela vai impulsionar a mão em direção à parede. Vamos lá, Dona Maria do Carmo. Cai, empurra. Isso, aí empurra tirando a mão. Isso. Cai de novo, empurra tirando a mão. Isso. Esse é um bom exercício para a gente poder trabalhar o tempo de reação das mãos. Lembrando que sempre naquele momento de queda, é importante a gente pôr a mão para proteger o rosto. Tá? Então e agora nós vamos fazer um exercício que é para poder trabalhar o pé, né? A flexibilidade do pé. Porque quanto menos flexível nós temos o pé, mais chance de queda nós temos. Vamos lá, Dona Maria do Carmo. Estende. Isso. E agora tira a ponta do pé. Ponta do pé e agora tira a ponta do pé. Fica na ponta do pé e tira a ponta do pé. Isso. Muito bem. Esse é um exercício que a gente trabalha a plantiflexão e a dorsiflexão. Agora a gente vai mostrar um exercício, né? Então a senhora vai andando para lá, em direção à barra, tá? É um exercício que a gente trabalha a marcha e trabalha também o equilíbrio. A pessoa ela tem que tentar dar 10 passos sem desequilibrar muito. Vamos lá, Dona Maria do Carmo? Vamos lá. Colocando um pé exatamente na frente do outro. Isso mostra o equilíbrio. Parece que é fácil, né? Isso. Mas não é. Não é fácil, Agora é incrível, né? Fazendo muito, a gente vai adquirindo equilíbrio e já, por exemplo, você deu um tropeçãozinho aí, né? Ela teve a reação de equilíbrio, de perder o equilíbrio e retomou o exercício. Esse é um exercício que eu não tenho coragem de fazer em casa, porque eu posso cair. Porque aqui ele está sempre... Quando caiu, o que a gente faz, né? A pessoa está no chão, o que ela deve fazer naquele momento? Então isso é uma coisa interessante de demonstrar. Como é que é? Então vamos lá. Então aí vamos lá. Vai ser você mesmo. Então eu vou demonstrar. O nosso personagem. Então vamos lá. Então assim, vamos supor que o idoso caiu no chão, por algum motivo. Então ele caiu no chão. Primeira coisa que ele deve fazer é deitar de lado, depois ficar de joelhos, ficar de 4 apoios, arrumar alguma cadeira ou algum objeto, né, que esteja perto. Se não estiver perto, vai arrastando. Se não estiver perto, né, aí a importância da força na perna. Mas se não tiver nenhum objeto perto, ela coloca um pé no chão e com a mão empurra a perna ficando em pé. Pois é, mas se não tiver nada perto para fazer, pode arrastar. Ela pode arrastar até uma cadeira, até uma janela, até um corrimão, para poder ter essa firmeza para levantar. Porque se não tiver nenhum objeto perto e ela já tiver um problema de equilíbrio, quando ela estiver tentando levantar, ela cai novamente. Né? Então isso é uma coisa que não pode acontecer. Então caiu, arrastou até um local,
que tenha algum objeto que dê um impulso, né, que ela possa se apoiar. Ou seja, gente, atenção, mais atividade física. Exatamente. E outra coisa, já que você estava dizendo, né, que a maioria dos idosos cai dentro de casa, gente, as barras. Exatamente. Os cuidados, né? Nós temos que adequar o ambiente, né? Por exemplo, no banheiro, colocar barras no banheiro, tapete de plástico dentro do box, evitar ter muitos tapetes que escorreguem muito dentro de casa, sempre ter uma boa luminosidade, corrimão nas escadas. Às vezes a gente tem, né, cachorro dentro de casa, perceber que o cachorro também é um risco que pode se entrelaçar nos pés do idoso. Perceber sempre o calçado adequado, né? Tem que ter sempre um calçado que abraça o pé para poder ter mais estabilidade. Enfim, essas são uma das adequações que a gente pode fazer para poder diminuir o risco de queda do idoso. Além das barras, né, da gente ter que ter a barra para poder evitar a queda, é muito importante a gente ter as mãos fortes, esse movimento de apreensão forte. Por isso a importância da atividade física, porque se a gente não tem esse movimento forte, a gente não consegue nem segurar na barra para poder nos proteger de uma queda, né? Ou ter um apoio. Eu faço hidroginástica também, 4 vezes por semana. E o que eu não gosto muito de fazer é aquilo ali, a esteira. Esteira. E eu tenho uma em casa e não faço, mas eu tenho que fazer. Aí chego aqui no consultório dele, ele tem um tempinho que tem que ser esteira, né? E eu disse para ele que agora essa aqui até meus últimos dias de vida eu faço. É o que eu falo. Posso ficar sem um monte de coisa, mas a pessoa que me ajuda a fazer atividade física, não, porque é fundamental. Verdade. Né? Ai, que bom. E como é que você se cuida mais? Canto coral, em dois grupos de canto coral, que eu acho que é a coisa boa para sua dicção, sua respiração e sua memória. Quando você decora uma música para você cantar, acho que vai tudo isso, né? E eu sei que você agora, você veio para cá, você veio de um encontro de família, um almoço de família. Às quintas-feiras. Toda quinta-feira a família Toda reúne. quinta-feira, Olha que delícia, gente. São quantas pessoas? Aí que tô 5 só. Ah, mas aqui, 5 só, mas estão juntos. Isso é que é fundamental. Você atende idosos, sua especialidade é essa, Minha especialidade né? é a fisioterapia gerontológica. Os velhos idosos estão procurando mais esse tipo de serviço? Estão procurando, né? Hoje em dia, cada vez mais eles têm consciência da importância da atividade física. Porque quando a pessoa não tem um corpo muito forte, ela tem limitação para poder sair de casa, para poder fazer as atividades dentro de casa mesmo, como, por exemplo, alguma coisa na cozinha, no quintal. Então, eles veem a necessidade de fazer uma atividade física. E é muito engraçado que as pessoas, elas comparam o antes com o depois. E eles veem como realmente essa melhora, ela é visível, né? Eu vejo assim, eu faço alguns exercícios também com fisioterapeuta e tudo, e eu vejo como que o equilíbrio da gente, a gente perde. Impressionante. Umas coisas simples, né? Isso. Que aí você vai fazendo, mas eu também tô sentindo melhora. Sim. É aos poucos, mas não pode parar. Não pode Acho que tem parar. que ser pro resto da vida, Quando né? você para de fazer atividade, o efeito acaba. Então, você tem que estar sempre fazendo atividade física. E uma coisa, por exemplo, a gente vê que hoje as pessoas têm muito mais acesso à caminhada, né? Sim. É de graça, né? Você pode ir pra Exatamente. rua, fazer e tal. Mas a caminhada só não resolve essa questão da perda muscular que a gente tem, né? Não, porque a caminhada a pessoa que ela tem um problema de equilíbrio, quando ela caminha, ela está se expondo ao risco, né? Está se expondo ao risco da rua, ter desnível e aquele exercício exaustivo, cansativo, e que ela pode estar se expondo ao risco de queda. Então ela tem que fazer o exercício de fortalecimento para poder se preparar para a caminhada. O que acontece muito é o seguinte, a pessoa faz o exercício de força, conjuga com a caminhada. Quando ela viu que a caminhada está melhor, ela para de fazer o exercício de força para fazer somente a caminhada. E aí ela perde toda a musculatura que ela havia ganho. O termo que está usando muito agora é o exercício multimodal,
que é a compreensão do exercício aeróbico, o exercício de força e o exercício de equilíbrio. Isso é muito usado na terceira idade agora. Gente, vamos mandar brasa! O André estava falando dessa questão do idoso caidor, né? Sim. A gente tem que cuidar mesmo, porque senão depois vira um estigma, né? Exatamente, né? Muitas vezes as pessoas caem e não contam para a família que caiu, porque aí fica com aquele estigma. Ah, ele não pode mais morar sozinho, ele não pode mais sair sozinho de casa. Então, muitas vezes o idoso esconde esse fato para não afetar a vida social dele, mas na verdade o que ele tinha que fazer realmente era procurar um exercício físico preventivo, né? E cuidar disso para ele poder ter a vida normal e perceber que essa questão da queda é porque ele tem um déficit motor, muscular, né? Ou seja, tem que cuidar, gente, para a nossa autonomia, né? Que eu acho que é fundamental. Exatamente, né? Quanto mais exercício de força a gente faz, principalmente de hipertrofia, onde há um ganho maior de massa muscular, e exercício de equilíbrio, mais qualidade de vida o idoso terá, mais autonomia ele terá na vida dele. Você quer viver até quantos anos? Não, na hora que Deus me levar, essa mesmo. Você é casada? Viúva. Você é viúva, você tem quantos filhos? 2. 2 filhos, é avó? De uma neta só. E é uma paixão dos netos, né? Ai, que legal. Valeu, toques aqui, obrigada, tá?